Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: entra de vez para minha vida ou sai definitivamente dela? Vamos tentar descobrir. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o quartzo rutilado com rutilos verde e a dendrita, tá bom? Então tentem se conectar aí a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Ouçam o coração de vocês na hora de fazer a escolha, porque através da opção de vocês vai ser a resposta que vocês vão obter, né? Então não façam a escolha de qualquer jeito, não. Parem, pense, veja realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar aí mais com vocês, tá? E vamos tentar descobrir se entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida. Vamos lá? Para quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Para quem já conseguiu, eu vou dar andamento no vídeo somente para ele não ficar muito longo. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado verde, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do mundo. O mundo, gente, é uma carta bem interessante. Porque, primeiro, o mundo ele é considerado o melhor arcano do tarô. O mundo nos fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. Só que o mundo fala o seguinte: a gente vem aqui para aprender, né? Então a gente precisa muitas vezes parar, olhar para trás, ver o que a gente fez de certo, tornar a repetir, ver o que a gente fez de errado, procurar não tornar a cair nos mesmos erros, porque dessa forma a gente permite que um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história aconteça na vida de vocês, muito melhor do que o ciclo e a fase que vocês estão vivendo no momento. Então o mundo ele é uma carta de abertura de novos ciclos, e ele é considerado o melhor arcano do tarô, porque o mundo nunca fecha um ciclo bom para a abertura de um ciclo ruim. Ele sempre vai abrir um ciclo melhor do que o ciclo que vocês estão vivendo. Então a energia do mundo é uma energia bem positiva, é uma energia bem favorável. Vamos ver agora aqui a situação, né? Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, vamos ver? Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com o quartzo rutilado, mostra pra gente. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 4 de ouros, eremita, lua, 8 de copas, rainha de espadas, pajem de ouros e a carta do corte é uma imperatriz. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta do mundo. O mundo é uma carta que fala muito da abertura de novos ciclos, né? Mas que a gente tem que aprender com as coisas que a gente já viveu, com as coisas que a gente já passou, para poder também se posicionar de uma forma mais coerente diante da vida, mais coerente diante das situações. A gente abre o jogo com um 4 de ouros. O que é o 4 de ouros? A carta do apego, a carta do avaro.
vocês estão muito presos nessa situação, vocês têm ali também uma posição, né? Vocês encaram o outro muito como muitas vezes sendo uma propriedade, é meu, me pertence, está no meu caminho, está na minha vida, um sentimento de posse muito grande que existe de vocês dois, um com relação ao outro, tá? Então isso muitas vezes também dificulta muito as coisas de acontecerem. Em seguida eu tenho a carta do eremita. O eremita é uma carta que fala da gente procurando respostas, né? Da gente procurando o entendimento, da gente procurando ali uma luz no fim do túnel. Então o eremita ele fala muito da gente ali procurar o caminho certo a ser seguido, o caminho certo a ser tomado. O eremita, com essa fonte de luz que ele tem nas mãos, ele procura a melhor estrada para ele, o melhor rumo que ele deve tomar, né? O melhor rumo que ele deve seguir. E em seguida eu tenho a carta da Lua. A Lua é uma carta que fala que vocês também estão muito confusos emocionalmente falando, assim como essa pessoa. Por isso a necessidade de encontrar o rumo certo a ser seguido, né? A Lua, ela fala sim de emoção, a Lua ela fala sim de sentimento, mas a Lua fala também da gente confuso, da gente muitas vezes aí romantizando demais as coisas, a gente muitas vezes idealizando demais as coisas. Então a necessidade de vocês também serem mais práticas, mais objetivas. Olha a Rainha de Espadas aqui. Tentem olhar para essa situação sem romantizar tanto ela, porque a Lua fala da gente romantizando, da gente idealizando ali demais, né? Então tentem usar a Rainha de Espadas que todos nós temos dentro de nós para tentar olharmos as coisas com mais claridade, mais objetividade, mais verdade, ver realmente o que a gente quer, ver realmente até onde a gente pode chegar, o que a gente pode esperar dessa situação. Procurem trazer aí para a vida de vocês, gente, um pouco mais de praticidade e racionalidade também. Vocês estão separados? Estão, olha aqui um 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento. O 8 de copas a gente dá as costas a uma situação e tenta seguir um outro rumo. Mas a emoção tá ali, o sentimento tá ali, mas mesmo com emoção e mesmo com sentimento, a gente opta muitas vezes por ir numa outra direção, né? O eremita fala muito de saudade, ou seja, esse afastamento que vocês estão provoca também muita saudade em vocês e na pessoa também. Só que aqui a movimentação é uma movimentação lenta. Vocês vão abrir um novo ciclo? Vão. A gente vem com o mundo falando de um novo ciclo, mas a estabilidade e a solidez pode demorar ainda. A gente vem com um cavaleiro de ouro, um pajem de ouros. O que é o pajem de ouros? O pajem de ouros ele nos traz estabilidade, nos traz solidez. Mas o pajem de ouros fala dessa pessoa sendo ainda imatura para poder oferecer uma estabilidade e solidez. Pode ser imatura emocionalmente falando? Pode, só que eu acho que aqui não é imaturo emocionalmente falando. Aqui para mim é muito mais imaturo financeiramente falando do que emocionalmente falando. Ou seja, entra ou sai, né, de vez da minha vida. Não acredito que essa pessoa tenha no momento condições de entrar trazendo uma estabilidade e uma solidez para vocês, porque financeiramente ela vem como um pajem. Ela tem ainda que crescer, ela tem ainda que amadurecer, ela tem ainda que se engrandecer, porque a nossa carta do corte é uma imperatriz. E o que é a imperatriz? A forma com que essa pessoa enxerga vocês. O que é a imperatriz? Aquela pessoa que a gente vê para ter na vida, levar para a vida, constituir uma família. É a pessoa que poderia ser a mãe dos nossos filhos. Se eu não posso mais ter filhos, ou se não, se é impossível no caso se ter filhos biológicos, é aqueles que a gente pode vir a adotar, ou os pets que a gente pode vir a pegar, enfim. A imperatriz é aquela pessoa que a gente quer para a vida da gente. É aquela que a gente quer levar para a vida da gente. É aquela que a gente quer constituir e estruturar uma família. Então essa pessoa enxerga vocês de uma forma muito positiva, enxerga vocês de uma forma muito favorável. Só que tem um problema. Como que uma pessoa que vem como um pajem de ouros, ou seja, imatura financeiramente falando, vai poder oferecer para uma imperatriz tudo aquilo que ele acredita que ela precise e que ela mereça? Então a gente percebe que tem aí problemas a serem resolvidos, tem situações aí a serem resolvidas, por isso que tem que amadurecer também
aqui com esse eremita. Mas um novo ciclo vai se iniciar. Uma nova fase aqui vai se fazer melhor do que a fase que vocês estão vivendo, melhor do que a fase que vocês viveram aí entre vocês. Então a pergunta é: entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Não acredito que essa pessoa saia da vida de vocês, mas também não acredito que ela entre definitivamente, porque ela não tem condições, principalmente financeiras, de oferecer tudo aquilo que ela acha que vocês merecem ou que vocês precisam. Então acredito que essa pessoa vai tentar uma reaproximação, vocês podem abrir um novo ciclo para vocês, melhor do que o ciclo que vocês estavam, mas a estabilidade e a solidez ela vem devagar, ela vem com o tempo, porque o pajem de ouros ele é lento, o pajem de ouros ele não corre, ele caminha. Então pode acontecer uma estabilidade definitiva mais adiante, não para agora. Tá? Então, respondendo à pergunta, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Nenhuma das duas. Aqui ainda é um processo que tem que ser feito para essa pessoa poder oferecer para a Imperatriz tudo aquilo que ele acredita que ela mereça e que ela precise para a vida dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando, sempre trazendo, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a dendrita. Vamos lá? Então sai o quartzo rutilado verde e entra a dendrita. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da estrela. A estrela fala sobre o quê? Sobre cura. A estrela fala de amores idealizados, de amores escritos nas estrelas, de amores sonhados. É uma carta extremamente bonita, é uma carta extremamente positiva, porém é uma carta lenta. Tá? Dos arcanos maiores é a carta que eu mais gosto, tanto que eu tatuei as 17 estrelas aí no antebraço. É a carta que eu acho mais bonita dos arcanos maiores. Só que a estrela, ela vem depois da torre. A torre é o arcano da desconstrução, né? Então algo aqui pode ter acontecido que abalou as estruturas, que mexeu com vocês. Então essa cura está sendo feita, essa cura está sendo tratada para que vocês possam, a partir daí, talvez viver essa relação com toda a força e toda a intensidade que ela possa merecer, tá? A estrela é uma carta muito bonita, mas é uma carta de espera. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita. Entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Para quem se conectou com a dendrita, vamos ver. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Imperador, 3 de copas, 9 de copas. 4 de espadas, carro, 5 de ouros. E a nossa carta do corte é um as de copas. Bom, aqui é a turma do triângulo, né? A grande maioria esmagadora que se conectou aqui se trata, assim, de triângulo, imperador e 3 de copas. É muito claro isso aqui no jogo. Vocês lidam com uma pessoa que é complicada. Vocês lidam com uma pessoa que é autoritária, que é tudo muito do jeito dele ou do jeito dela, que é tudo da forma dele ou dela achar que tem que ser.
Só que o imperador é uma pessoa que dificilmente ele vem para a vida da gente sozinho. Geralmente ele vem ali atrelado a outras pessoas ou a outras situações. Eu tenho aqui ao lado um 3 de copas. Ou seja, é bem forte aqui a existência de um triângulo, voltando a falar que triângulo não significa outra pessoa. Pode significar uma situação, pode significar filhos, pode significar trabalhos, pode significar distância geográfica, diferenças ideológicas, enfim, tragam para a realidade de cada um. Aqui é uma tiragem coletiva. Então o imperador nunca vem para a vida da gente sozinho, ele sempre traz ali na bagagem algo junto dele. Em seguida tem um 3 de copas. Então é muito forte aqui que exista assim, energia de triângulo na situação de vocês. Existe sentimento? Existe. Porque, gente, o 3 de copas, ele fala muito de triângulo, mas o 3 de copas é uma carta que fala muito de sentimento também. Porque o 3 de copas nos fala de amor. O 3 de copas nos fala daquele sentimento gostoso, que dá aquele frio na barriga. Quando a gente sabe que vai encontrar a pessoa, aquela ansiedade, aquele negócio gostoso. É uma carta que fala de uma relação gostosa, de uma relação divertida. Tanto que no tarô do Osho, ele vem com o nome de preguiça, é de celebração, né? Ou seja, a gente está feliz por estar com a pessoa, a gente festeja, a gente comemora a oportunidade de estar com ela. E, gente, aqui quem está afastado existe chance de ter uma aproximação e nós temos duas cartas, né, que falam de encontros íntimos aqui, tá? Então aqui pode rolar sim encontros, tá bom? Em seguida desse 3 de copas, eu tenho o 9 de copas. O 9 de copas todo mundo ama de paixão, né? Eu sou meio diferente aí da maioria dos tarólogos, porque é óbvio que eu gosto quando sai na minha tiragem, mas é uma carta que eu tenho muito pé atrás. Porque o 9 de copas fala da completude amorosa, né? A gente se sentindo bem, completo, feliz, realizado, satisfeito ali ao lado do outro. Só que o 9 de copas nos fala muito também da gente meio confortável diante da situação. No Osho ele vem com o nome de preguiça. A pessoa muitas vezes tem tanta certeza, tanta confiança do que a gente sente por ela, que depois eu resolvo isso. Ela me ama, ou ele me ama, ela vai me esperar. Ela vai ter a paciência de esperar eu resolver meus problemas, ela vai me esperar eu acertar minha vida, ela vai esperar eu ter minha separação, ela vai esperar e esperar e esperar e esperar, né? Só que cansa esperar, aí que está o problema. E a pessoa acredita tanto na força desse amor que muitas vezes ela se acomoda diante da situação. Ela não tem pressa em resolver as situações porque ela acha que esse amor é tão forte, tão verdadeiro que vai superar tudo, vai esperar tudo. E não é assim, né? Porque quem está esperando também cansa, quem está esperando também quer uma solução para as situações. Então o 9 de copas aqui fala que existe muito sentimento, que existe muito amor, mas que existe também uma certa acomodação devido a acreditar tanto na força desse amor. E aí não adianta colocar a culpa na pessoa não, porque a culpa é de vocês, a culpa é nossa, porque nós demos condições dessa pessoa acreditar que o nosso amor é tão incondicional assim, porque nós demos essa segurança para a pessoa. Então não adianta a gente colocar a culpa no outro, que ele é mole, que ele é isso, que ele é aquilo, porque grande parte dessa culpa também é nossa, gente. Porque a gente fez ele acreditar que a gente esperaria a vida inteira. Então não adianta também querer culpar só o outro, não. A César o que é de César, né? Em seguida desse 9 de copas eu tenho um 4 de espadas. O que é o 4 de espadas? O descanso do guerreiro. Provavelmente vocês estão passando aí por um período em que vocês estão tentando se recompor, se reestruturar, se reequilibrar, para depois as coisas andarem. Esse período de reestruturação pode levar de 4 semanas a 4 meses para acontecer. Aqui não é, apesar de eu ter a estrela, que é uma carta lenta, mas isso acho que essa cura geral demora mais. Mas movimentação aqui acontece rápido. Tá? A movimentação aqui está mais para 4 semanas do que para 4 meses. Terminar de se recompor pode até levar 4 meses. Mas aqui uma aproximação está muito rápido de acontecer. Tá? Provavelmente em até 4 semanas vocês tenham aí possibilidade de se encontrar, possibilidade até de ficarem juntos, de ter um recomeço, uma retomada dessa situação. Porque aqui existe muita paixão.
Aqui existe muito desejo. Olha o carro. Paixão, desejo, intensidade, vontade. O combustível do carro é a paixão e o desejo. Então a vontade de fazer as coisas andarem, a vontade de fazer as coisas acontecerem aqui é muito grande, é muito intenso, é muito forte essa pessoa vindo em direção a vocês. Só que ela também tem medo de chegar e levar um não, né? Porque olha aqui o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala muito do medo da derrota, o medo da coisa não se concretizar. Existe uma confiança muito grande no amor, tá? Porque a gente tem aqui o 9 de copas, até um certo comodismo, né? Por acreditar tanto na força desse amor, mas isso não permite que a pessoa não tenha medo também da situação. Ela tem medo, porque o 5 de espadas é uma carta que fala muito de medo, mas é um medo específico. E se não der certo? E se eu largar, por exemplo, aqui para muitos que são triângulo, né, a grande maioria, se eu largar o meu casamento e essa história não acontecer? Se eu largar a estabilidade que eu tenho e esse relacionamento fracassar? Porque o 5 de espadas é sempre um medo das coisas não acontecerem. É sempre um medo das coisas não se fazerem. É sempre um medo da derrota. Tanto que o 5 de espadas sempre mostra um vencedor e um perdedor. Aqui a gente tem as 5 espadas, uma cobra enrolada numa delas, mas olha, aqui embaixo eu tenho um esqueleto de uma ave, né? Ou seja, existe um medo da derrota, existe um medo das coisas não acontecerem do jeito que a gente gostaria. Mas a nossa carta do corte é um as de copas. O transbordar do amor, né? Inícios ou reinícios baseados no sentimento. Vocês vibram aí no inconsciente de vocês a vontade de retomar, a vontade de reviver, a vontade de fazer essa história voltar a acontecer. Tá? Então a gente percebe que aqui é muito forte a existência de um sentimento muito grande, de um sentimento muito intenso, de um sentimento muito real, muito verdadeiro. Existem medos? Existem sim, mas aqui vocês vibram o querer que essa história aconteça, o querer que essa história se faça. E vocês estão sendo curados pela própria espiritualidade aí, estão sendo amparados pela própria espiritualidade para que a coisa possa acontecer, para que a coisa possa fluir, que vocês possam ter a oportunidade de viver esse amor aí escrito nas estrelas, né? Mas respondendo à pergunta, entra de uma vez por todas ou sai definitivamente da minha vida? Aqui existe uma reaproximação, existe aqui uma retomada muito forte para que vocês retomem, mas eu ainda não tenho estabilidade e solidez, porque a grande maioria daqui das pessoas se trata de triângulo. Então, enquanto isso não for resolvido, a pessoa entra, mas ainda não em definitivo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato pelo WhatsApp que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.